Salve, salve carteiro, salve, salve carteira, Deck Tech Gameplay, o nosso pet deck, né? O nosso xodó aí, Zet Wizard, pelo menos por enquanto. Assim, não tem muito mistério, né? A lista tá bem parecida com a que eu tava usando na melhor de um, certo? Com a diferença que eu, né, usei no Challenger do histórico, que acabou esse fim de semana passado. E aí, eu vou falar muito mais do sideboard do que do main deck em si, certo? Só alguns detalhes ali, vou informar assim por alto, nada que vá comer bastante tempo não. Vou tentar, né, não me prolongar muito. Mas é isso, assim, o companheiro, você já sabe, né? E aí o que é que acontece? No sideboard, já vou falar um pouco a respeito disso, eu estou jogando com cartas que têm custo duplo, né? Feito desmembrar, feito caloteiro descarado, etc. E eu não abro mão dessas cartas pós-sideboard, porque o impacto delas é, assim, realmente devastador. Então, em alguns jogos, né, específicos aí contra determinados decks, né, que posso falar um pouco mais pra frente, vai realmente valer muito a pena perder a vantagem de ter um companheiro feito a Giganta para ter uma carta feito uma dessas três, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma especificamente. Não, acho que são só essas três mesmo. Pronto. Magos em geral, quem acompanha o canal já conhece, né? Mas aí, só dando uma olhada assim rápida. Na estrutura do deck em si, eu acredito que a única mudança que realmente me fez pensar assim a respeito para fazer são, por incrível que pareça, são essas duas cópias dessa corrente, né, de relâmpagos, a Shan Lightning. Por quê? Justamente por conta das outras 15, né, da reserva, porque a gente também precisa pensar no deck, né, que por lógica a gente, em algumas situações, né, nem sempre, a gente vai jogar mais jogos com side do que sem sideboard, né, na melhor de três. Vai ter pelo menos aí um jogo, né, que vai ser com sideboard. Então, como em, né, boa parte dos jogos, né, das partidas, eu vou sidear o Magos da Lua, consequentemente, vários terrenos, né, do oponente vão se tornar montanha. E aí vai aumentar a chance dele conseguir copiar a Lightning. E aí não vai ser bom isso, entendeu? Porque, né, quase sempre vai ter algum alvo válido para que ele use. E nem sempre eu vou ter mais outros 2 manas extras abertos para eu copiar a Lightning que ele copiou, entendeu? Então, tô pensando aí se eu de repente faço a mudança por 2 cópias de Ponderar, ou considerar, ainda não sei exatamente o que eu posso colocar no lugar delas. E se realmente vou fazer essa troca, né? Talvez esteja valendo a pena o risco, né? Porque diferente de várias listas que eu vejo net afora, né? Poucas usam essa quantidade de magos, né? Esses 18, fora a quantidade que às vezes vai além, né, desses 18 quando eu subo Magos da Lua, beleza? Esse número fica ainda maior. Assim, tem eles, tem o companheiro também, né? Que aí todas as listas vão, né? A giganta. E além disso também tem a fichinha, né? Que dependendo da situação de jogo, além de ficar pingando esses danos, ela também ataca, né? Eu também consigo aumentar o poder dela com Balmor ou com essa carta aqui para realmente agredir também, beleza? Pronto, então vamos lá. Como a gente, como eu, né, acompanho artigos, etc., principalmente de um brother chamado Bruno Ramalho, né, que ele posta bastante artigos na Liga Magic, né, e num deles, eu assim, recomendo você ler todos, né,
Mas um deles ele fala sobre você enxergar seu deck, né, quando você vai jogar de uma maneira mais competitiva, você não enxergar ele como 60 e 15, enxergar ele como realmente 75, né? Uma parte complementando realmente a outra. Então o que é que eu fiz assim? Eu pensei em jogar, no caso, nas 60 iniciais, com 3 cópias de entregar a memória e mais uma na reserva. Né? E a mesma forma aqui para a mesma lógica para extração cirúrgica. Beleza? Opa, coloquei para 60. Essa magia de fogo é um sweeper. Né? Eu pensei em testar também. Na verdade, cheguei a testar o piroclasma, mas não achei interessante por ser um mana a mais e por não ser mágica instantânea, né? Assim, ser mágica instantânea é muito interessante nesse deck, não só o custo em si, mas porque também eu preciso ter o fator surpresa, né? Que não costuma ter tanta mágica instantânea vermelha válida para se usar nesse deck, né? E aí geralmente a galera que tá jogando contra mim não espera, né, que tenha. E aí eu tendo essa mágica instantânea de um mana só vermelho, eu posso, né, pode ser um fator decisivo, né, em alguns jogos. Então eu acho bem interessante utilizar. E contra elfos em geral, né, elfos, tritões, anjos, assim, tribais, né. É muito bom ter pelo menos um sweeper. E o detalhe é que se eu usar o primeiro custo, o segundo na verdade, né? No caso pagando 3 manas, eu consigo causar 2 de dano a cada criatura e as minhas não vão morrer. Porque o Soulscar Mage ele tem destreza, vai ficar com 3 de resistência, e todos os outros, né, com exceção da exibida, também possuem 3 de resistência, né? Aqui, ó, o Arcanista, o Balmor e a Sábia, beleza? O Japa também morre, né? Mas o Japa já faz já tem uma habilidade desencadeada, né? Então, meio que não é que não importa que ele morra, né? Lógico, se eu puder manter ele em jogo, melhor ainda. Mas, quando eu decido usar um global, né? O único que eu tenho, com o Japa em jogo, ele, né, certamente já fez o papel dele, né, que é voltar alguma coisa do Grave. Deixa eu ver o que mais. Agulha medular, basicamente contra Planinalta, né? Canhão não tem aparecido tanto, realmente é um deck que é mais da melhor de um mesmo, melhor de 3 é muito improvável, né? Esse combo é bem frágil, mas tá aí uma cópia. Golpe desdenhoso, muito bom contra cóleras, contra Sheldred, contra Yaug também, inclusive, que eu fazendo ainda um paralelo, né, entre as 60 e as 15. Caso eu não consiga remover através de combate, eu posso devolver um Sheldred ou um Yawgmoth para a mão, e aí quando o oponente for tentar conjurar de novo, eu anulo. Beleza? 2 cópias. Uma cópia para um negar, né? E aí, para tudo que não for criatura, né? Esse anule consegue pegar, não tem muito o que dizer a respeito disso. Uma FON, na verdade, é basicamente para também ter esse fator surpresa, né? Conseguir usar todos os manas que eu tiver e aí ter essa free spell disponível, né? Uma só cópia eu acho que tá tranquilo, que esse deck assim não costuma ter tanto card advantage, né? Para eu fazer um disadvantage, né? Para mim, para conseguir travar algum combo ou alguma jogada muito boa, né? Do oponente. Caloteiro, basicamente para ter mais agressão também, pelo ar, né, principalmente, para também tentar travar algum combo, fazer a tempo play, né, a famosa tempo play. E é isso, não tem muito mistério, assim, não tem muito o que dizer sobre ela, né. Deixa eu ver o que mais. E, no caso, a quarta cópia de uma remoção que atinge criaturas que têm 5 de resistência, né, então aí Sheldred,
às vezes até poder matar, né, um Yawg também, que ele tem, no caso, 4 de resistência, mas o Shan Lightning e o Relâmpago, eles não conseguem atingir, né, essas duas criaturas, né? Então, bem interessante usar uma mágica aí que mesmo que tire, né, aí 4 pontos de vida, remove, né, a ameaça que, né, possivelmente vai tirar bem mais do que isso ou decidir, né, um jogo. E o Astro Rei aí dessa reserva, que é o Magos da Lua. Que inclusive, um ponto interessante que eu quero falar sobre essa carta é que é muito, como é que eu posso dizer, é muito menos lógico, digamos assim, você subir ele contra decks com 2 cores, né? Apenas. Porém, essa carta ela também é capaz de garantir jogos contra alguns decks que possuem só 2 cores. Por exemplo, um deck muito forte que ainda está presente no formato é o Boros Auras. E ele já garantiu uma partida, né? Inclusive no Challenger, contra esse deck. Por quê? Porque às vezes o cara que está pilotando, a pessoa que está pilotando, né? O Boros Auras, ela não usa tantos, por incrível que pareça, não usa tantos terrenos básicos. E eu já joguei, né, no caso não com Boros Auras, mas com Boros também, né, por muito tempo, que foi o Energy. Eu sei bem disso, eu não jogava com tantos básicos, não. Então, foi o que decidiu, inclusive, né. O oponente, ele tinha uma planície, mas não conseguiu a segunda, né, básica, para fazer o Lurrus dele e encher de auras e vencer, né? Eu consegui fazer um mago, né? E aí fui atacando 2, depois chegou outro, ficou 4 de dano, né? E assim, mesmo que fosse só de 2 em 2, eu ia conseguir vencer tranquilamente, né? Foi assim que eu consegui vencer também os ramps, né? E os controles em geral, beleza? Vamos lá. Pronto, como eu falei, né? Tentei não me estender muito, né? Aí 12 minutos falando, né? A respeito do side, eu acho que deu para ter uma noção, assim, mais ou menos da visão que eu tenho, né? Do metagame e do que eu tô tentando responder, né? Do que eu tô tentando das defesas, né? Que eu também tento ter nesse deck para conseguir ganhar os jogos, beleza? Resetou a temporada, acho que foi na sexta, foi no sábado, e a gente já recomeça. Acredito que nesse, nesse elo, né, digamos assim, nesse ranking, eu acho que não vai ter tanto Jundigoth, nem tanto Yawgmoth, né, que são os decks que mais me deram trabalho no Challenger, mas também acredito que não vou enfrentar tantos Valakuts, tantos UW Control também não. Porque realmente são decks que a galera, né, prefere usar mais na melhor de uma. Mas enfim, é isso. Vamos ver o que é que vem. E agora eu tô percebendo que eu não coloquei erro, né? Não coloquei a melhor de 3 ali. Não tá aparecendo os 2 indicadores, né, de jogos, mas tudo bem. Vamos usar. Vamos essa, né? Já que começou, não vou desistir para ir outra. E o oponente deu uma zicada. Melhor ainda. Vamos desenvolvendo. Até com mais tranquilidade dessa vez, né? Outro deck que realmente não vi nos 5 tiros, né? Foi esse reanimar. Um deck basicamente que meio que inexistente, né? Na melhor de 3. Mas é isso. Acho que já vou buscar mais uma montanha. Até porque eu não jogo com a segunda cópia, né, da ilha. E não vou fazer o arcanista agora. Vou deixar realmente essas manas abertas aí pra... Certo.
para se entregar a memória. Eu vou deixar o oponente exilar qualquer coisa aí, tá bom. Não foi bom ele ter exilado isso, né, especificamente. Mas não tem problema. Posso fazer o arcanista agora bem tranquilo. Matar ali esse esqueleto. Colocar ímpeto. E aí já vou caçar ali possíveis alvos, né, para o oponente reanimar. Tirar primeiro esse carinha aí. Certo, nada. Seria bom já tirar alguma cópia da mão do oponente, mas tudo bem. Usar de novo. Agora sim, né? Tirar uma criatura ali que eu já vi na mão dele, que é o Lamog. Cadê? Beleza, e aí, se ele conseguir resolver esse encantamento, eu já consigo anular a desencadeada, né? Então tá bem tranquilo. Consigo fazer isso 2 vezes, né? Inclusive. E por sorte tem 2 cópias desse encantamento na mão do oponente. Realmente não deu sorte. Isso se ele conseguir encontrar o terceiro terreno, né? Que tá bem difícil aí pra ele. Tá pensando se já desiste. Assim, se não encontrou um terreno, realmente não tem muito o que ser feito, né? Só passar, não enrolar tanto. Tem ali... realmente não tem muito o que ser feito. Essa carta na mão, bem provável que não seja um terreno, né? Esse draw nesse turno aí que o oponente teve. Só fez enrolar. Então, beleza. Vamos continuar a agressão. Vou reconjurar o relâmpago, né? Aproveitar aí o aumento do poder do arcanista. Já para complicar a vida aí do oponente. E aí, final do turno, posso já comprar 2 aqui, né? Mas o melhor mesmo seria que o oponente desistisse pra gente partir realmente pra uma partida. Partir pra uma partida, né? Com a reserva, né? Vai cozinhar mais um pouco. Aquela velha enrolada. Porque meio que já sabe que tá perdido. 0 bronca. Beleza. Joia. Vamos lá. Primeira vitória aí do dia, né? Deixa eu mudar logo ali. Melhor
de 3. Pronto, agora. Mesmo deck. Vamos embora. Agora é a Vera. Assim, o chato é que não tem, assim, evento, né? Melhor de um no histórico, você encontra realmente bem rápido, né? Quem esteja online pra jogar. Mas o melhor de 3 demora, assim. Quando eu jogava com tritões, demorava ainda mais. Mas hoje em dia ainda demora bastante. Detalhe, né? Nessa mão. É que... Ó, Boros Auras. A quantidade também de terrenos, né? Infelizmente, isso me chateou um pouco. Ziquei em alguns momentos. Mesmo com 20, né? Não foi tão... Não fluiu tão bem como achei que fosse fluir, né? Não é um Boros. Interessante. Toda vez que o jogador joga permanente... certo. Beleza. Já tem a proteção ali. Tranquilo. Vamos ver se consigo encontrar. Não veio o segundo terreno. Isso é bem complicado. Aí até por isso também eu acho bacana testar duas cópias de ponderar. Mesmo sendo no caso no lugar de um Ashen Lightning, eu não teria na mão agora, né? Mas pelo menos teria no caso a possibilidade, né? Assim, de não fazer mulligan com tendo um só terreno, né? Vamos dizer assim. Certo, aí proteção, ninguém morre. Ah, beleza, é um blink. Tá. O oponente tá zicado? Bom saber que o oponente está zicado. Então foi na hora certa aí essa extração. Imediatamente não está mais. Ok, e efemerar. Jogadinha clássica, né? Dos decks que blinkam de encher o saco. Essa primeira realmente não dá mais, né? Assim, sem terrenos não rola. Embora a curva do deck seja baixa, né? Sem terrenos não dá. Beleza. Contra esse tipo de deck, né? Blink, eu gosto de subir a última cópia, né? Entregar a memória. Cartas que devolvem para mão. Eu já não curto tanto. Que aí devolver para mão, vai entrar em jogo de novo, então vai ter de novo efeito, né? Não é interessante manter cartas assim. Remoção, e aí sai a giganta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma básica só, né? Será que vale a pena? Magos da Lua? Eu acho interessante arriscar, né? Vamos ver como é que se sai. Eu acho que eu não vou colocar tantas cópias, mas vamos ver. Acho que vou tirar esse Balmor, tirar o Japa também. Não acho tão interessante. E ensinamentos. Tirar essas para colocar os... Eu vou colocar os 4. Tirei 2 magos. Tá meio que adicionando 2, né? E aí, na verdade, vou estar adicionando uma criatura, já que perdi a giganta. Acho que basicamente é isso. Podia subir e negar contra a Ephemerate, mas aí eu tô... Né, eu acho que não tem tanta necessidade assim de usar uma anulação específica, né, contra uma carta. Né, vou estar usando uma carta de custo 2 contra uma que só custa 1. Né, vou estar naturalmente perdendo, né, nessa troca. Acho que dessa forma tá tranquilo. Vamos testar, ver se vai dar certo assim, né? Vamos ver se a gente consegue forçar aí esse G3. E aí G3
Na draw vai ser um pouco diferente, mas vamos ver, de acordo com o que o oponente, né, subiu aí no side. Se houver um terceiro jogo, a gente faz algumas mudanças aí na maneira de sidear. Tem uma remoção ali para Madre. Duas investidas não acho tão interessante, mas gostei da chama, né? E aí só vou precisar de mais um terreno para conseguir usar. Na curva 2 eu consigo tramar, né? A exibida. Acho que tá tranquilo essa mão. Dá para manter. Fazer logo buscando a montanha. Na verdade eu vou buscar a ilha. Por um pequeno grande detalhe. Eu tô jogando com Magos da Lua, né? Pós-sideboard. Então todos os meus terrenos não básicos, eles vão se tornar montanha. Então é interessante que eu pegue a única ilha básica que eu tenho, né? Mudança aqui de planos, né? Fazer logo a remoção no guia. Bem forte essa carta, não sei se o oponente vai ter aí. Teve Fon. Eu tava falando sobre Fon, né? Na dinâmica aí do jogo, às vezes vale muito a pena você conseguir anular uma mágica dessa forma para você manter a velocidade e a fluência, né, do seu jogo boa, né? Feito agora. Esse turno 2 aí foi espetacular, né? E aí é isso. Meio que agora eu acho que eu vou ter que usar sem tirar tanta vantagem, né? Acho que vou ter que usar essa chama agora e torcer para ele não ter outra Fon, né? E se tiver vai complicar mais ainda. Ocelote eu posso tentar interagir de outra forma, tá? Beleza? Paciência. 2 fichas agora, né? Ficou mais rápida aí a bênção da cidade. Eu já posso fazer dessa forma mesmo, e aí no final do turno dele dá um draw. Se ele não tiver remoção... quando não tem, né? Bom, já que a jogada já tá cantada, eu vou comprar logo uma carta. Beleza, outra exibida. Certo. Pronto, acho que agora já chegou, né? Na bênção da cidade. Beleza, ficha até algumas horas. Agora que seria interessante uma magia de fogo, né? Mas não subi essa carta. Bom, agora... agora é GG. Mais o que ser feito. Realmente não esperava esse início mais rápido, né, do oponente. Fez uma leitura ótima, né? E essa... Foi bom, né, ter conseguido gravar e vou postar, né, essa gameplay, porque isso ilustra bem o que é uma partida pós-sideboard, né? O oponente começou o G1 tendo aí o W Blink, né? E aí G2, né, pós-sideboard, mudou totalmente, né? E as cartas que ele, né, se propôs a fazer esse jogo diferente vieram, né? Um jogo mais agressivo. E era isso que eu tava conseguindo fazer também no Challenge, né? Mas aí tô provando aí no meu próprio veneno. Mas beleza. Valeu. Que vou conceder logo, não tem muito o que ser feito. Vou deixar a lista na descrição, beleza? Deixa aí, se chegou até aqui, né? Deixa aí a curtida. Se quiser também comentar algo a respeito, também é interessante, né? Deixa uma lista também que você tenha usado no Challenge ou no Magic Online também, algum outro formato, enfim. Tranquilo? É isso. Valeu, abraço.